Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Tenham todos uma ótima noite, espero que todos estejam bem. Hoje eu gostaria de comentar sobre Sexta-feira 13, parte 3, dirigido por Steve Miner, ou Steve Miner para alguns, né, para quem preferir. Lançado em 1982, e esse é o primeiro e único filme da franquia que foi feito para fazer sucesso em 3D. Então esse filme foi projetado para rodar em 3D. Bom, nesse filme não tem quase nada de novo, né? Quase nada de novo na história foi acrescentado, né? No caso, a dinâmica do filme segue a mesma fórmula tradicional dos slashers, né, de acampamento que a gente conhece, né? Um grupo de jovens, né? Eles se isolam, geralmente eles têm interesse por sexo ou drogas. E aí você tem um personagem misterioso que está ali observando toda a situação por trás. E às vezes um personagem ou outro que, sei lá, anuncia a tragédia. E aí a gente tem mortes e assassinatos, né? Que é algo básico, né? Algo comum de se esperar em filmes slash. Então esse filme ele segue a mesma fórmula. Nesse período de gravações, a Paramount Pictures ela não queria mais investir em Sexta-feira 13, pois já entendia que a franquia Sexta-feira 13 já tinha sido estabelecida, né? E aí, esse filme poderia ser o último, pois eles tinham a ideia de fechar a série Sexta-feira 13 com uma trilogia. A ideia inicial dos produtores, então, era que a trama iria se concentrar na personagem Jeannie, né, que é a Final Girl do segundo filme, abordado no último vídeo. E aí, como ela foi sobrevivente dessa segunda parte, retornaria para enfrentar agora o vilão Jason novamente em um confronto final. No entanto, o conceito foi abandonado e descartado quando a atriz Amy Steele, que interpreta a Jeannie, recusou a participar do papel. Detalhe que as filmagens desse filme ocorreram em locações situadas em Santa Clarita, tá? Na Califórnia. Essa produção contou com um orçamento de 2 milhões de dólares, né? Porque foi lançado nos cinemas originalmente em 3D e foi um filme projetado para fazer sucesso apenas em 3D. E com isso eles poderiam comprometer o futuro do filme. E a ideia depois talvez seria vender para televisão, né? Ele foi o único filme então da série a ser lançado nesse formato e o primeiro da Paramount, produzido com essa tecnologia então desde 1954. Daí isso aí afetou até também o tempo de rodagem do filme, né? E aí acontece também o seguinte, que como eles fizeram um filme para ser lançado em 3D, então eles tiveram que gastar um dinheiro a mais, né, com tecnologia mais avançada para poder fazer com que o 3D fosse mais acessível ao público, percebe? Né? E aí o filme, essa parte 3, ele brinca, né, com essa questão de profundidade aqui das cenas, né, mostrando aqui momentos em 3D, né, a cena que contém o ioiô aqui, uma cena que contém um bastão de beisebol. Então eles quiseram trazer isso, né, dar mais foco e destaque a isso do que numa cena em que tem uma perseguição com o Jason, perseguindo algum personagem ou coisa do tipo, percebe? Mas você vê que esses efeitos, no meu ponto de vista, envelheceram mal. Porém, acho que para a época era uma solução muito criativa e uma solução até que, né, genial, né? Porque querendo ou não, esse filme ele teve um recorde de bilheteria maior do que a parte 2, então a Paramount teve sucesso com essa produção. Nesse filme, nessa produção, você tem o Frank Mancuso Jr., né, como produtor. Ele era filho do Frank Mancuso, que era presidente da Paramount. E aparentemente ele tinha problema com algumas pessoas da empresa que subestimavam, né, a capacidade e o talento dele, dizendo que ele só estava na posição de produtor porque era filho do chefe, né? E então você vê que tem essas coisas, né? Martin J. Sadoff, né, que era criador de efeitos visuais considerados inovadores em produções como Meteor, de 1979, ele foi contratado como supervisor de efeitos 3D. Apesar do entusiasmo da equipe, os grandes estúdios ainda não investiam em pesquisa de desenvolvimento da tecnologia e a maioria dos cinemas locais não dispunha do equipamento e experiência necessários para exibir 3D, né, adequadamente para o público, né? E foi por isso que a Paramount teve que colocar uma grana a mais. Ambientado logo após os eventos do segundo filme, o enredo gira em torno de uma adolescente, né, chamada Chris Higgins, que viaja com seus amigos até uma casa de verão que fica em Higgins Haven, que fica nas proximidades do acampamento de Crystal Lake, onde Jason se refugiou e posteriormente ressurgiu mais uma vez para matar os jovens ali presentes. Bom, vale lembrar que é nesse filme, né, que o Jason consegue
a icônica máscara de rock, que se tornaria uma tradição na franquia posteriormente, e seria a marca, né, do vilão Jason Voorhees, né, da forma como a gente conhece hoje. Bom, fora isso, o filme não tem muita novidade, como eu falei, a fórmula do filme é uma fórmula tradicional de slashers que a gente já conhece, porém isso não tira o mérito do filme. Eu particularmente gosto dessa entrada da franquia, talvez alguns não gostem, obviamente isso divide opiniões. E aqui a personagem Chris Higgins, a Final Girl do filme, talvez ela não seja a melhor Final Girl do filme, mas é sim uma das melhores, uma boa Final Girl. Um destaque então para a boa atuação da Dana Kimmel, né, que é a atriz que interpreta aqui a personagem, a Chris Higgins. O ator aqui que interpreta o Jason, eu acho que é o Richard Brooker, o nome dele. Faz um bom papel também, uma boa atuação. Querendo ou não, essa versão do Jason é assustadora. Talvez não a mais assustadora da franquia, nem em si, mas pra mim uma versão que impõe medo sim. É um Jason mais humano, mas ainda assim bem assustador, tá? Bom, você pode perceber que o filme ele não tem uma avaliação tão boa, né, no site aqui do Rotten, mas independente, mesmo que ele tenha uma avaliação baixíssima, ainda consigo gostar dessa entrada, consigo gostar desse filme. Obviamente ele não traz tantas novidades, mas ainda assim é um filme que dá pra você se divertir muito. Para Sexta-feira 13, parte 3, nota 6. Bom, e é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Esse é mais um vídeo que vai para a playlist Sexta-feira 13. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.